Eu vou voltar aqui, antes da gente avançar, lembrar aqui dos arcontes, já que a gente está vendo, né, sobre a natureza e a realidade essencial dos arcontes, né? Eu sei que surgem muitas dúvidas quando a gente fala de arcontes, né? Eu recebo de vocês e do público em geral no canal, eu recebo muitas dúvidas sobre quem são esses arcontes, o que eles são. E à medida que a gente vai lendo os textos, eu tenho a esperança que vá ficando um pouco mais claro para nós, né? O intuito do estudo é muito esse. Mas algumas perguntas como a gente luta contra os arcontes, ou como a gente vence esses arcontes, já que a gente está, né, em guerra com eles, e a gente também refletir o que isso nos ajuda na nossa prática espiritual, na nossa vida, por que a gente está estudando isso, se faz algum sentido para nós, porque é claro que isso é um sistema mitológico, é um sistema simbólico, mas, como disse o Jung, eu gosto muito de quando ele fala isso, os gnósticos foram como os primeiros grandes psicólogos da humanidade. Eles investigam a natureza da psique humana, das emoções e de como o ser humano enxerga o mundo e a realidade de maneira muito profunda. Então, à medida que a gente vai aprofundando nos gnósticos, eu acredito que isso pode ir se refletindo também numa metanoia para nós, numa transformação da nossa própria mente e da nossa própria prática. Ou a gente só lê como uma curiosidade de, olha só como esse povo dessa tradição antiga de 2000 anos atrás ensinava e pensava também. Ninguém é obrigado a nada. Mas sobre os arcontes, voltando a eles, lembrar sempre que eles estão representando os vícios, né? Por isso que eu voltei aqui para essa imagem, porque aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler, quem está no celular não vai conseguir ler, mas representando aqui a ira, o orgulho, a luxúria, a ambição, a inconstância, a injustiça, o engano, mas que eles são, e é isso que a gente não pode esquecer, que eles são cópias do mundo celestial. A existência deles é como a sombra que se reflete das verdadeiras luzes. Então, eles têm na estrutura da natureza deles, da hipóstase deles, de quem eles realmente são, eles têm um caráter luminoso também. É como quando a gente fala em astrologia, a gente fala do aspecto sombra de um signo e do aspecto luz de um signo. O aspecto sombra vai ser destrutivo, sei lá, eu não sou astróloga, mas a pessoa de leão é arrogante e vaidosa. Mas se ela está no aspecto luz, ela vai ter um bom coração, ela vai ter capacidade de liderança, etc. Então, a gente encontrar esse equilíbrio nos arcontes. Isso, porque os arcontes também vão ter relação com esses planetas, né? Então, os arcontes aqui, se a gente olhar em cima, aqui estão as 4 luzes, né, os 4 luminares e seus 12 éons. E se a gente olhar aqui em cima, vai ter as virtudes. Então, assim como a gente tem esses sete vícios, na verdade tem outros 5 aqui que não foram nominados na imagem, também tem as 12 virtudes. Então, o amor, a inteligência, a percepção, a sabedoria, a paz, a graça, a verdade. A gente também tem o lado virtuoso. Então, como que a gente vence os arcontes? Não é brigando contra eles, não é tratando eles como entidades externas à nossa psique, eles são parte de nós. A nossa constituição humana, da nossa humanidade, ela foi construída. Cada arconte é uma parte da nossa psique. E por isso eles estão intrincados em nós. Mas como eles são cópias dos éons celestiais, eles são a chave para essa virtude. Então, como a gente vence ele? Não é pedindo para ele ser eliminado de nós. A gente não tem que matar os arcontes, eles não são espíritos obsessores, e a gente não tem que pedir para uma deidade externa para que ela nos salve. Porque a própria figura do Cristo Salvador, ou do Elelete como anjo da luz que vem salvar, ou da Sofia como sabedoria, também faz parte de nós. Quando a gente clama, quando a Sofia clama para que Cristo a salve, é o símbolo do Salvador, mas a gente não pode esquecer que Cristo está dentro de nós, que ele é a nossa centelha divina. Então, esse clamor, essa oração, esses hinos que os gnósticos fazem são práticas de magia e de teurgia, no sentido de que você invoca algo externo a você para trazer à tona aquilo que está dentro de você. Então, quando você invoca o Cristo, você está tentando fazer com que o Cristo nasça dentro de você, para que ele salve a sua alma, porque ele é parte da sua constituição também. Então, a gente tem sempre tentar entender que não é algo totalmente externo e nem totalmente interno, mas que nós fazemos parte dessa teia intricada de forças que regem a nossa existência. Então, a gente
vai buscar a virtude correspondente para acabar com a força sombria do arconte. A gente não precisa eliminar o arconte, a gente precisa deixar com que a sombra dele comande a nossa vida. Então a gente precisa iluminar o arconte para elevar ele ao seu aspecto luminoso, ao seu aspecto noético do mundo do pleroma. Porque ele também vai ser restituído. O Valentino, gnóstico, vai dizer isso. Os próprios arcontes e o próprio Aldabaoth, quando eles deixam de ser sombra, quando eles são iluminados pelas luzes do pleroma, eles são restituídos ao seu local de origem. E talvez isso represente um fim de um ciclo para nós, em termos macro. Não sei se fica muito confuso, mas eu queria só que a gente, antes de voltar para o texto aqui da hipótese dos arcontes, a gente tentasse entender como essas forças estão dialogando no mito aqui, que vai ter Adão e Eva e tudo, mas como isso diz respeito à nossa própria vida também. Quando a gente é dominado por essas forças e a gente entra em estado de sofrimento, ou a gente causa violência porque a gente tem ambições, né? Aqui o Caim é ambicioso aqui nessa versão, ou porque a gente é orgulhoso e a gente magoou o outro, mas que a gente pode encontrar paz e graça e verdade e sabedoria também. E assim a gente vai deixando de ser dominado pelos arcontes, porque eles pedem a força sobre nós. A gente combate as trevas com luz, basicamente, na visão que eu tenho dos gnósticos.